Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início no culto, então nós faremos uma oração para pedir ao Senhor a direção, a orientação, e também agradecendo a Ele pela oportunidade, não é? Vamos orar todos agora. Gracioso Deus, Pai de toda bondade, de toda graça, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos aproximamos da Tua santa presença humildemente, Senhor. Primeiramente, nós agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela água, pelo pão de cada dia. E também pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, nossos erros e fraquezas. Como seres humanos, Senhor, nós cometemos fraquezas a cada instante e nós pedimos misericórdia do Senhor, compaixão do Senhor. Mas também nós temos a revelação de que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente e o Senhor sabe perfeitamente o que o Senhor está fazendo. Então nós agradecemos ao Senhor por isso, chegamos na presença do Senhor humildemente, com toda reverência, e pedimos ao Senhor então que nos ajude em mais este trabalho, em mais este culto, que é para a glória do Senhor e para
a edificação do teu povo, ó Pai. Isto tudo nós pedimos humildemente, e é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler será em São Mateus, capítulo 3, começando no versículo 1. E hoje nós vamos começar uma nova mensagem, e o título dessa mensagem é O Anjo de Deus, né? Pregada pelo profeta William Branham. E nós vamos desfrutar das bênçãos trazidas por mais esta mensagem, não é? Agora, antes de nós lermos as Escrituras, nós temos a parte de louvores, de adoração ao Senhor com hinos. Então, primeiro nós vamos cantar, vamos adorar, depois vamos ter a oração da fé e também ofertar, não é? Trazer as nossas ofertas. E então, depois da oração da fé, leremos as Escrituras e aí então daremos início à leitura da mensagem, não é? Então vamos cantar agora, vamos adorar ao Senhor com o nosso cântico e que o Senhor receba a nossa adoração. Cante com alegria, não é? Adore ao Senhor com alegria, porque Ele merece, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Adoremos ao Senhor. Jesus me remiu por seu sangue, eu hei de pra sempre cantar. Remiu-me sem que o merecesse, a graça suprema sem par. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Por isso ando agora na luz, remido em Jesus por sua graça, não posso exprimir o prazer, a luz da divina presença inunda constante meu ser. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Remiu-me, por isso ando agora na luz. Em meu Redentor eu medito, de dia, de noite ao deitar. Da graça tão maravilhosa, eu quero pra sempre cantar. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Remiu-me, por isso ando agora na luz. Eu sei que hei de ver em sua glória o Rei cuja lei é de amor, pois sempre Ele guia meus passos e põe na boca louvor. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Remiu-me, por isso ando agora na luz.
sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Ele me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Desse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou, Ele me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Jesus, teu nome satisfaz, por toda a terra espalha paz, prazer infinito e vida traz. Jesus, Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, fonte redentor, Cristo, sumo bom pastor, louva-te pra sempre. Com teu poder, ó Salvador, ao coração tão sofredor, concedes forças e vigor. Jesus, Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo,
Jesus Senhor amado, Cristo, nome de amor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sublime pastor, louva-te, para sempre. Vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça é seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O grande autor da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, amém. Graças a Deus. Não é? Que Deus aceite o louvor do seu povo, que isso possa ter saído do profundo das nossas almas. Amém? Então agora nós vamos falar com o Senhor novamente, com o autor da palavra, antes de lermos a mesma, não é? Para que ele nos dê a inspiração, que ele abra a palavra para nós em mais este culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nós fechamos os nossos olhos, ó Pai, e com toda reverência e humildade, sabendo que como humanos nós não temos nenhuma dignidade, nenhum mérito, mas também nós sabemos que o Senhor nos escolheu para sermos testemunhas do Senhor aqui na terra, para outras pessoas, para a humanidade de um modo geral, ó Pai. Então agora, meu Deus, nós estamos intercedendo em favor das pessoas necessitadas, das pessoas aflitas, das pessoas que estão oprimidas, ó Pai. E nós pedimos misericórdia do Senhor. Ajude a cada um a vencer a batalha, a vencer a barreira, Senhor Deus, libertando dos males, das opressões malignas de Satanás, das doenças, repreendendo todos os males. Senhor Deus, dá o pão de cada dia a cada pessoa, a cada irmão, cada irmã que necessita do seu pão de cada dia. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho de cada um, onde ele possa ganhar o seu pão, ou ela possa ganhar o seu pão, ó Pai. Ajude a todos nós nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e também abra para nós, ó Pai, parta para nós
a tua palavra, o pão desta hora, Senhor. Nós pedimos humildemente, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, não é? Então agora vamos aqui à leitura da palavra. Como já anunciamos, São Mateus capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo de São Mateus. São 17 versículos, né? Mateus 3. Então diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus, dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Para fazermos assim um breve comentário, não é? Nós sabemos que João Batista era filho de Zacarias e Isabel. E também sabemos que Isabel era prima de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, não é? Então Isabel e Maria eram primas. E quando o anjo anunciou a Zacarias, que era um sacerdote, o nascimento de João Batista, ele duvidou. Zacarias duvidou porque ele era um sacerdote já velho, e ele nunca havia tido filhos com a esposa Isabel. Isabel também era já velha, né?
E ele então duvidou, porque se quando novo ou quando novos eles nunca tiveram filhos, teriam agora, né? Aí o anjo disse para ele: olha, você duvidou da palavra de Deus, né? Então, por causa disso, você vai ficar mudo. Você não vai falar mais até que o menino nasça, para que você acredite e dê valor na palavra e não duvide mais, né? Claro, em outras palavras, né? Então, ele ficou mudo. Zacarias ficou mudo. Mas, quando foi chegando próximo, e o anjo disse a ele que ele se chamaria João, né? E quando foi ficando próximo ao nascimento do garoto, nós não podemos ficar muito tempo aqui, senão nós não vamos começar a mensagem, né? Mas Isabel foi para o deserto, porque ela tinha vergonha de ser uma mulher velha e dar à luz. Então ela foi para o deserto. E Maria, a Virgem, mãe do Senhor Jesus Cristo, foi visitá-la em um certo dia. E precisaria voltar aqui nas Escrituras para dar uma confirmada, mas acho que é isso. Ela estava no 6º mês de gestação, Isabel, mas João Batista não se movia no ventre dela, né? Ele estava quieto, e já era tempo dele estar se movendo. Toda mãe sabe disso, que é assim, não é? A criança se move no ventre. Então, quando Maria chegou lá para visitar a prima, e o anjo do Senhor já tinha também visitado Maria, e havia lhe prometido o filho, que ela teria um filho por obra e graça do Espírito Santo. E quando ela chegou lá no deserto, e ela saudou a prima Isabel, a criança estremeceu no ventre e se moveu. E é claro que os teólogos não sabem isto, ninguém saberia, a menos que você acreditasse, ou que você acredite, na mensagem do profeta de Deus. Isso que eu vou dizer agora, né? Não isso que já foi dito. Isso que eu vou dizer agora. O profeta irmão Brana disse que João Batista estava morto no ventre da mãe. E isso são tipos nos quais nós não podemos entrar agora, porque, quem sabe, em um momento oportuno, a gente possa até entrar, né? Mas, então, o garoto João Batista estava morto. E quando Maria saudou a prima, ele estremeceu e se moveu, não é? E ele então recebeu vida através da saudação de Maria. São coisas maravilhosas para a gente meditar, não é? Mas não havia também nenhuma pessoa na família, na linhagem, com o nome de João. Era Zacarias, Jeremias e outros nomes assim mais comumente usados na Bíblia. E aí então o anjo diz que teria que ser João, o nome dele. E também nós chamamos muito comumente, nós chamamos João de João Batista, não é? Todo mundo diz João Batista, mas o nome dele não era João Batista, não. O nome dele era João. Batista era o seu ofício de batizar. Por isso aqui na Bíblia minha diz João o Batista, né? E então, eles tinham uma diferença aí de menos de um ano, né? Pouco mais de 6 meses, ou talvez uns 6 meses mesmo, de diferença de idade, João Batista e Jesus. E eles eram primos, então, né? O Senhor Jesus Cristo, assim, literalmente falando, humanamente falando, ele era primo de João Batista. E João Batista era o profeta. E Jesus Cristo era a palavra. E a palavra, em todos os tempos, ela vai ao profeta, ou vem ao profeta, a palavra, né? Ela vem ao profeta. A Bíblia que disse isso em Amós, capítulo 3 e versículo 7. A Bíblia diz lá assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos teólogos. Ah, não é teólogo. Aos pastores também não.
Aos padres também não, né? A quem então? Aos profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E é por isso que nós cremos no profeta. Você também precisa crer. Todos nós, todos que estão ouvindo esse culto agora, precisam crer no profeta de Deus. É urgente que você faça isso, se você é um crente sincero. Isso não é brincadeira, né? Isso é sério mesmo. Então, aí você vê, quando o Senhor Jesus Cristo foi batizar, aonde ele foi? Ao profeta, lá no Rio Jordão. E quando ele chegou lá, João disse, olha, aquele que me enviou a batizar, quem seria, não é? Era o Senhor Jeová. Aquele que me enviou a batizar, porque, é por isso que eu falei, se começar, a gente nem começa a mensagem, não é? Porque você vai notar que a Bíblia fala do nascimento de João e depois não fala mais nada dele. Não é mesmo? Você não vê a Bíblia falar sobre a infância de João, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, mas a história diz que ele foi para o deserto. Os seus pais morreram logo, porque já eram velhos, não é? E quando ele estava com 9 anos, ele foi para o deserto, mas logo ele ficou órfão dos pais. E ele ficou morando no deserto, trabalhando no deserto, cortando lenha, arando terra. Ele era um homem da terra, do campo. Ele não era um sacerdote, não era nada. Ele era filho de sacerdote. Mas como ele nasceu assim meio, desculpa a expressão, meio desgueio, né? Porque o nome dele já não era da linhagem. Zacarias estava velho demais já. Então ele foi para o deserto. Deus o levou para o deserto, porque Deus sempre chama seus profetas para o deserto e de lá do deserto ele manda de volta para falar com o seu povo, não é? Então foi isso, e aí Jesus veio a ele no Jordão, que ele estava dizendo, olha, vocês se arrependam, porque é chegado o reino do céu. O Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo a ele, mas ele já sabia, já havia sido revelado para ele que havia sido chegado o reino do céu. Né? Por isso ele estava pregando, vocês se arrependam, porque é chegado o reino do céu. E quando ele acabou de batizar o Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Né? O céu se abriu e uma voz disse lá do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo. E a pomba desceu e pousou sobre o profeta Jesus. Você diz, mas você não disse que ele era a palavra completamente? Perfeitamente, desculpem. Perfeitamente, ele era a palavra, mas ele era o profeta por excelência. Então, naquele momento, naquele caso ali, ele era a palavra, vindo ao profeta da era daquele dia, porque ainda era João Batista. Você pode notar que Deus nunca tem 2 profetas verdadeiros e profetas maiores ao mesmo tempo. Aí veio o Senhor Jesus Cristo e já tinha João. Mas rapidamente João saiu de cena e ficou só o Senhor Jesus Cristo como profeta, né? Então, é muito maravilhoso nós podermos pensar essas coisas, porque isso vai encaixando perfeitamente no desenrolar das Escrituras, né? Mas então vamos parar aqui assim, porque senão nós não vamos começar a mensagem. Eu gostaria de começar para nós irmos um trecho nela, né? Então, a mensagem é o anjo de Deus. Essa mensagem foi pregada pelo profeta Irmão Branham em Toledo. Toledo é o nome da cidade, e no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no dia 20 de julho de 1951. 20 de julho de 1951 foi pregada esta mensagem, o anjo de Deus. Então nós vamos começar aqui. A introdução tem aquela preleção que ele faz sempre, né? Então a gente vai lendo aqui. Deixa eu tirar daqui assim. Aí. Obrigado, irmão Bester. Boa noite, audiência.
Sim, senhor. Eu sou um pouco mais baixo que o irmão Bester. Estamos felizes por estarmos aqui esta tarde, esta noite. Sim, para adorarmos ao Senhor com vocês e orarmos pelos enfermos, crendo que Deus nos ajudará a todos nós nesta noite. Eu confio que Ele o fará. Lamentamos que não tenhamos mais espaço para as pessoas. Apenas venham de qualquer forma. Nós conseguiremos algum lugar. Você simplesmente venha de qualquer maneira. Ou, necessário, ora, nós podemos tirar todos os carros, naturalmente do estacionamento, né? Nós podemos tirar todos os carros lá de trás e irmos para lá. Há muito espaço lá atrás. Então nós, onde quer que o Senhor nos provenha, nós simplesmente temos que tomar auditórios, assim como podemos obtê-los. E nós estamos felizes, mesmo por termos este. É muito difícil consegui-los. Se vocês me derem 1 minuto, acho que essa é uma série que aqui. Às vezes é isso que acontece quando chegam à série. Quando chegam em série. Agora, esta noite desejo ler algo da palavra de Deus. Acabei de chegar aqui a tempo de ouvir a última parte do discurso do irmão Baxter, ou o seu sermão, melhor dizendo, sobre anjos. Enquanto eu estava lá atrás, eu acredito que fosse no escritório, né? Lá atrás. Enquanto eu estava lá atrás, eu pensei nessa escritura. Quero lê-la no livro de Atos, o capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, no início do versículo 21, falando de Paulo. Paulo sendo ministrado por um ser sobrenatural. Quando o problema estava próximo, o Senhor é uma ajuda muito presente no tempo de angústia. Não é ele? Então, cerca de 20 minutos antes deles virem atrás de mim, esta noite, eu estava assentado no meu quarto e senti algo chegando perto. Mais perto, eu não sabia exatamente o que era. E me levantei, caminhei até a janela e olhei para fora, esfreguei o rosto um pouco, porque tinha estado orando um pouco, e pensei, isso não foi apenas impressão, não é? Ele sentiu alguma coisa assim, saiu na janela, olhou e tal, ele disse, isso não foi apenas impressão, não é? Certamente. E de repente, apenas me afastei, então aquilo era ele, lá em cima, né? Aquilo era ele. E ele estava confirmando algo para mim que estava prestes a acontecer, que ele me mostrou 6 ou 8 meses atrás. E ele me disse apenas para me manter humilde diante do Senhor, e seria maravilhoso quando ocorresse. Então, estou muito feliz com isso. Agora, começando com o versículo 21 do capítulo 27, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perda. Então, quando eles estavam para partir,
Paulo disse, o apóstolo São Paulo disse que não era bom, não era aconselhável partir. Mas o capitão disse, não, nós vamos partir sim. Quer dizer, em outras palavras, o capitão sou eu, nós vamos partir, né? Mas ele disse, não seria aconselhável partir. E aí partiram. Então agora ele está dizendo, e eles ficaram sem comer, tiveram aquela tempestade, tudo, né, que nós já lemos na Bíblia. Então ele disse, agora está repreendendo-os, corrigindo-os, seria razoável ter ouvido a minha palavra, né? Então, mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo. Eu sempre fico pensando no Senhor nosso Deus, né? E nos seus servos também, que têm o Espírito Santo. Porque todos os servos que têm o Espírito Santo, eles agem como Deus, não é? E olha como Deus é. Eles desobedeceram a voz de Deus através de São Paulo. E eles estavam sofrendo dificuldades terríveis, medo da morte, medo de sucumbirem e tudo, né? Mas aí ele disse, teria sido melhor se vocês ouvissem a minha palavra. Teríamos evitado esses contratempos, esses sofrimentos. Mas agora, né, que já estamos sofrendo, já sofremos bastante, vocês já sofreram, já estão colhendo o resultado da vossa desobediência, né? Agora tenhamos bom ânimo. Então veja bem, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Oh, Deus maravilhoso, como Deus é bom. Deus, olha, nós não podemos, nós seres humanos, sejamos servos de Deus ou não, sejamos crentes ou não, nenhuma pessoa pode calcular a misericórdia de Deus. Não é? Olha só, o sofrimento vem, porque isso é o preço que se paga pela desobediência. Mas o Senhor Deus não quer destruir os seus filhos, ele não quer destruir as pessoas que desobedecem, mas ele precisa corrigi-las, para que elas ou nós aprendamos essas coisas, não é? Então, mas tende bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O navio nós vamos perder. Você viu que prejuízo? Perdeu o navio, mas a vida não. A vida vocês não vão perder, nenhum de nós vai perder as nossas vidas. Somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, amém? Olha cada expressões que mexe com o coração da gente, que mexe com a alma da gente. O anjo de Deus, de quem eu sou. Eu preciso parar aqui um pouquinho, vocês me desculpam, né? Mas pensemos um pouquinho, de quem eu sou? Você pensa também, de quem eu sou? Faça uma pergunta para si mesmo agora, de quem eu sou? Né? Então vamos aí. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Dizendo, Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Oh, glórias ao Senhor Jesus Cristo, que Deus de milagres, que Deus maravilhoso. Porque Deus queria que Paulo se apresentasse a César. E ele ia se apresentar a César de qualquer maneira. Não tinha tempestade, não tinha vendaval, não tinha nada que impedisse Paulo de estar lá. Porque Deus queria assim. E aí ele disse, e Deus te deu todos os que estão com você no barco. Eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes eu fico parado, pensando, meditando nestas coisas, né? Olha, só por estar junto com o homem de Deus, e eles foram desobedientes, eles foram rebeldes ao conselho do apóstolo, do homem, do servo de Deus, né? Eles foram rebeldes, mas só porque estavam juntos, eles seriam beneficiados, eles seriam salvos, não é? Então,
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, ele estava falando isso para eles, né? Ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Pronto. Amém. Assunto encerrado, né? Eu creio em Deus que assim acontecerá. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos nesta noite pela oportunidade de estarmos vivos e estarmos aqui na terra no encerramento da história deste mundo, para vermos estas grandes coisas se desenvolvendo, a palavra de Deus sendo materializada e trazida para nós pelo ministério do Teu Espírito. E como nós Te amamos, por isso, e é um privilégio podermos ministrar às pessoas neste último dia, sabendo que em breve o sol se porá pela última vez. E então Jesus virá. Vamos vê-lo, chegarmos aos seus pés, colocarmos os nossos troféus lá. Que esse grande momento eu poderia simplesmente me arrastar, humildemente colocar minhas mãos em seus pés abençoados, então virar com lágrimas de alegria e ir embora. Ah, meu Deus! Eu já estou começando, né? Oh, Senhor Deus! Aleluia! Quer dizer, não precisa mais nada, eu só quero me inclinar ali sobre seus pés, e depois derramar lágrimas, com certeza beijar os seus pés, e depois ir embora, né? Então, e lágrima de alegria e ir embora, sabendo que está tudo bem. Olhar em volta do Senhor e ver muitos distintos soldados da cruz ali, ver o homem sobre o qual acabamos de ler, São Paulo, né? O homem sobre o qual acabamos de ler alguns momentos atrás, em tua palavra, teu amado apóstolo Paulo, vê-lo em seu manto branco e claro, ver a coroa colocada sobre a sua cabeça, na entrada triunfal dos santos. Oh, que dia será aquele! Oh, Jesus, ajuda nós, Senhor, né? Aleluia! Glória a Deus, porque ele tinha dito, né? Você lembrou? Parece que eu estou vendo o irmão Brana se lembrando da escritura que ele falou. Eu já estou sendo entregue por libação, né? Mas, agora eu já combati o bom combate. E eu já terminei a minha carreira. E agora, sabe só o que me resta? Receber a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, a tantos quantos amarem a sua vinda. Oh, meus irmãos, aleluia! Quantas vezes não se prega isso na igreja? Mas quando o Espírito Santo move aquilo, é completamente diferente. Aleluia! Então, quer dizer, ele está dizendo aqui, o profeta irmão Brana, chegar na presença do Senhor Jesus Cristo e ele ver, nós vermos, não é? Ao seu lado, os soldados da cruz que já batalharam antes de nós, que já pelejaram nessa guerra santa antes de nós, antes de você, antes de mim, né? E aí, e ver assim São Paulo com aquela coroa que ele diz que receberia do justo juiz, por ter combatido o bom combate. Oh, meus irmãos amados, vamos dar glória a Deus, aleluia. Vocês que estão acompanhando o vídeo agora, vamos dar glória a Deus, ao Senhor Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E nossos corações se movem de maneira estranha quando vemos nações se levantando contra nações.
Lá em Jerusalém esta noite, e veja, pela primeira vez, os 2.500 anos, aquela velha estrela de Davi está tremulando de novo sobre Jerusalém. Aleluia. É a bandeira com a estrela de Davi, né? De 5 pontas. A figueira estendendo seus brotos. Veja, a nossa própria nação amada, como cupins, comer fundamento disto, homens impetuosos, polidos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, tendo forma de piedade e negando a sua eficácia. Destes afasta-te, como ouvimos o Espírito falando há 2000 anos, para vigiarmos este dia. E agora, vivendo da reputação de nossos antepassados, quando o orgulho e as coisas são como cupins, o fundamento de nossa grande civilização, vendo o homem modernizando as coisas, deixando o Espírito Santo, adotando a leitura, a escritura e a matemática em lugar do poder de Deus. Pai, então, ver aqueles que ainda têm uma fé viva, pensamos em nosso Mestre, quando ele disse: quando eu voltar, encontrarei fé? Ele perguntou: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Não é? Encontrarei fé? Ele não questionou sobre sinceridade ou cristianismo. Ele disse: eu encontrarei fé? Olha, irmãos, isso aqui é bastante sério, né? É bastante importante nós meditarmos nisso aqui. Ele está dizendo aqui, ele não falou que não encontraria sinceridade ou cristandade. Ele disse fé. Será que eu vou encontrar fé quando eu chegar aqui? Isso é muito importante, fé, não é? E vamos ter esse movimento esta noite que desperta a fé do povo. Somos gratos a Ti, Senhor, e agradecemos por cada amarga perseguição e consideramos um privilégio levar a cruz de nosso Cristo. No meio do conflito, Tu disseste: todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Alegrai-vos e exultai-vos quando vos injuriarem por causa do meu nome, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E nós amamos saber que este é o dia em que estas palavras estão sendo cumpridas, e mesmo nesta noite aqui diante de nós. Agradecemos por esta amável audiência aqui neste edifício, esta noite, embora esteja quente. Muitos estão de pé, mas estou pensando no dia em que João saiu do deserto da Judéia pregando, e ele agitou todas as regiões ao redor do Jordão. Não era o seu traje extravagante, não. Desculpa, eu falei não porque eu estou tentando comentar já, não é? Não era o seu traje extravagante, porque ele não estava vestido muito bem. Não foi seu discurso, pois aos 9 anos ele foi para o deserto, mas ele pregou a Cristo, e isso agitou as regiões. Embora em sua simplicidade, ainda hoje isso desperta as regiões quando Cristo é levado a uma
percepção ao coração do povo, que ele ressuscitou dos mortos e vive entre o seu povo. Agora, perdoa-nos dos nossos pecados quando pensamos que éramos estrangeiros, uma vez separados de Deus, sem misericórdia. Cristo morreu em nosso lugar, o inocente pelo culpado, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que teremos um corpo semelhante ao dele, pois o veremos como ele é. E em nossos corpos agora nós gememos por aquele dia. Toda a terra geme por aquele dia. Agradecemos a ti porque tu fizestes um caminho para sermos felizes. Temos saúde e força e trabalhamos na colheita para nosso mestre. Conceda, Senhor, que muitos daqueles que não têm esse privilégio nesta noite, quando esta reunião se encerrar, possam sair deste edifício felizes e alegres, curados. Muitos pecadores sejam salvos, muitos que tenham esfriado e se desviado sejam chamados de volta ao reino de Deus. Esta noite, pelos braços do Pai amoroso e do Espírito, para cortejá-los a Deus. Conceda o Senhor. Esconda teus servos esta noite atrás da cruz, que o sangue fique entre nós e todo perigo, e que a simplicidade do Evangelho atraia a atenção de todos, pois o pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes por estarmos nesta noite. Estamos servindo a Deus com todos vocês. E agora, o anúncio de que amanhã e domingo são os nossos últimos dias aqui, até onde sabemos. Depois, para Toledo, eu irei, e depois de lá para Chervoporto, Louisiana, e depois a Rodésia do Sul, na África, lá. Espero que vocês orem por mim. À medida que as reuniões crescem, isso requer mais resultado o tempo todo. Ontem à noite tive bastante tempo saindo sob a unção. Muitas pessoas não entendem isto. Eu percebo. Eu nunca entendi muito até cerca de 1 ano atrás. Queria saber como é isso. Fazia um ser humano se sentir do jeito que é. Tão fraco, apenas sua força se torna tão esgotada que eu simplesmente não consigo me levantar. Eu não posso me segurar e então eu começo a tremer. Pensei, gostaria de saber se aquilo... Mas quando descobri que nosso mestre disse que aquela virtude tinha saído dele, aquilo ficou esclarecido. Amém, não é? Isso é bom para nós, é bom para mim. Eu sou pregador do Evangelho, é bom para mim, mas é bom para todo mundo, não é? Por exemplo, ele está dizendo aqui que quando ele ficava muito na presença do Espírito Santo, exercendo aquela unção do dom que estava nele, ele ficava muito frágil. E às vezes seu corpo começava a tremer, né? Todo trêmulo, né? Suas entranhas, quem sabe as pernas, todo trêmulo, né? E ele falou, nunca soube disso até 1 ano atrás, que quando certamente o próprio Espírito Santo, isso é uma dedução minha, né? O próprio Espírito Santo o levou às Escrituras para mostrar para ele que quando a mulher tocou nele, que ela estava com um fluxo de sangue, ela tocou nele e ela foi curada.
e ele parou assim, olhou para todos os lados e disse: quem me tocou aqui? Né? Os discípulos até ignoraram essa pergunta. Para o mestre, mas todo mundo te oprime, te aperta, te empurra para cá e para lá. Quer dizer, não tem razão de perguntar quem me tocou. Não é? Foi isso que eles disseram. E ele disse: não, não é assim não. Eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quer dizer, eu fiquei fraco. Né? O Senhor Jesus Cristo ficou mais fraco naquela hora. Ele saiu a virtude dele para curar a mulher. Aí ele está dizendo: só agora que eu vim descobrir isso aqui, ficou claro para mim, né? Então, eu estava de pé junto à escrivaninha, na velha casa de Kentucky, do outro lado do rio, e, a uma distância de onde eu moro agora. Foi a minha primeira viagem. Lá onde Stephen Foster, o famoso poeta americano em anos passados, escreveu sua famosa canção, Meu Velho Lar de Kentucky. Se você notar, a maioria dos poetas e profetas e assim por diante são considerados como neuróticos. Profetas, poetas, e alguns mais também, não é? São considerados como neuróticos, não é? Pelo mundo. Você já pensou nisso? Todos eles sempre são mais entendidos. Por exemplo, Stephen Foster, acho que ele deu à América algumas de suas melhores canções folclóricas. Velho Pessoal de Casa, Rio Swaine, acho que é assim, né? Swaine, Joy, o Preto Velho, e muitas daquelas boas velhas canções de oração, né? Canções de oração que os sulistas cantam quando se reúnem ao redor das plantações, fazendo com que as lágrimas escorram pelas bochechas de muitos. E enquanto eu estava lá, tinha o meu braço em sua escrivaninha, o guia tinha saído, e alguns da minha escola dominical, a foto dele estava pintada lá. E o serafim, que deve ter tocado nele e dado a ele sua inspiração, havia sido pintado por ele. Pensei: Sr. Foster, falando com a sua foto, né? Eu disse: você tinha isso na cabeça, mas não no coração. Que coisa, né? Esses Foster aqui, ele está chamando de Sr. Foster. Possivelmente ele não tenha sido um irmão, né? Não sei, na fé. Você tinha isso na cabeça, Sr. Foster, mas o senhor não tinha isso no coração. Ele se inspirava em uma dessas músicas e ele escrevia as músicas, e depois que ele saía, ele ia embora e ficava bêbado. Que coisa, né? Interessante isso aí. Mas você vai observar agora, depois que o profeta está dizendo isso, se você não tinha observado ainda, observe isso. Que todos esses homens que tiveram inspirações e tudo, têm esses tipos de problemas assim. Um de uma forma, outro de outra, não é? Então, quando ele escrevia aquela canção assim que seria cantada pelo mundo afora, ele ia então e ficava bêbado. Ficava embriagado por um bom tempo. E então, um dia depois de sair de sob a inspiração, ele chamou um servo, pegou uma navalha e cortou a garganta, né? Não do servo, de si mesmo. E cortou a garganta, suicidou-se. Quantos sabem a famosa e antiga música Há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel? Aqui não tem a interrogação ainda, né? Onde os pecadores mergulham
e perdem todas as suas manchas de culpa, o ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. Posso eu, embora vil como ele, levar todos os meus pecados. O famoso poeta inglês William Cowper escreveu essa música. Eu fiquei ao lado de seu túmulo alguns meses atrás. Eu simplesmente não consegui deixar de derramar lágrimas por ele. Olhe lá e veja Charles Wesley deitado lá e deixa-me ver se eu consigo pronunciar Bunyan. Bom, se não for, fica assim mesmo, né? Bunyan, que escreveu o progresso do Peregrino. O primo de John Wesley escreveu Robinson Crusoe. O próprio Wesley cruzou o caminho. Pensei em William Cowper. Ele era considerado na Inglaterra um neurótico, um pouco fora de si. E como ele ia pela inspiração, finalmente entrou na inspiração e escreveu essa maravilhosa canção, Há uma fonte cheia de sangue. Enquanto ele estava lá em cima, ele estava no espírito, mas quando ele caiu de volta, acho que saiu, né? Está escrito caiu aqui, mas deve ser saiu. E quando ele saiu de volta, ou pode ser caiu mesmo, né? De volta, ele tentou encontrar o rio para se afogar. Ele teve a inspiração, escreveu o hino, Há uma fonte cheia de sangue. Depois, quando ele saiu da inspiração, ele foi se afogar no rio, né? Ele foi em direção ao rio, tentando encontrar o rio para se afogar, cometer o suicídio. E é tão estranho que eles não conseguiram pegá-lo. Ele não podia chegar ao rio, William Cowper. Pensei em Jonas, um homem de Deus, o profeta, que foi declarado por Deus e enviado a Nínive com uma mensagem. Aquelas pessoas, e Deus foi tão determinado e o encheu tão plenamente de seu espírito, até ao ponto em que ele ficou vivo 3 dias e noites no ventre de um peixe no fundo do mar. Ele saiu com tal poder em seu discurso que as pessoas o ouviram e colocaram pano de saco em seus animais, nas colinas, toda a cidade, tão ignorante, ninguém sabia, alguns deles não diferenciavam a mão direita da esquerda, mas se arrependeram diante de Deus e pouparam sua cidade. E depois que a inspiração deixou Jonas, ele queria morrer. É a Bíblia que está dizendo isso, né? Ele queria morrer, colocou-se debaixo daquela árvore e pediu para tirar a sua vida. O que era aquilo? Profeta. Eu notei Elias. Quando ele subiu lá no Monte Carmelo, naquele dia, e sob a inspiração, chamou o fogo do céu, e no mesmo dia chamou chuva do céu, água e chuva, quero dizer, chuva e fogo dos mesmos céus, né? Céu, fogo do céu, chuva do céu, ele quer dizer isso, né? Sob a inspiração. Mas quando ela o deixou, ele correu para o deserto e se assentou e disse: Senhor, deixa o teu servo partir em paz. Quer dizer, deixa o teu servo morrer em paz. Depois de tudo isso, depois que fez aqueles milagres tão tremendos, chamou o fogo desceu, chamou a chuva, ela veio. Aí ele sentou lá e falou: Senhor, deixa o teu servo morrer em paz, né? O que fala
incompreensivo, você não consegue entender. 1 milhão de pessoas raramente toca na borda disso. Quando você vai até lá, tem alguma coisa. Você está além daqui. Quando você desce, bom, eu estou entendendo aqui, quer dizer, quando você vai até lá, quer dizer, lá na inspiração, você penetra na inspiração, você está além do mundo, além de tudo, além do entendimento. Tem um hino bonito que canta, né? Muito além do nosso entendimento. Vai além, mas quando retorna, olha só, né? Quando você desce, parece que você perdeu alguma coisa, está faltando algo em algum lugar. Eu gosto de pescar e caçar como uma pessoa normal. Eu gosto de conversar com meu companheiro, associado. Isso é, mas quando chega a hora de Deus me usar, Ele me leva a algum lugar sobre o qual não sei nada, e quando volto perco toda a visão e pensamentos dos lugares, do tempo e de onde está, mas aqui está o que fala comigo. Há uma terra além do rio, é o hino. Há uma terra além do rio, que eles chamam de doce para sempre. Se há um lugar onde aqui na terra podemos nos elevar a esse reino espiritual, há um lugar onde nós vamos quando deixarmos este corpo. Apenas uma vindicação direta. Aleluia. Eu gostaria nesta noite que todos tentassem atender de perto o anjo do Senhor e sua grande missão e trabalho aqui na terra. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Aqui na terra. E porque algum ser humano pobre e sem instrução e assim por diante está declarando isso. Não olhe para o homem. Ele quer dizer de si próprio, né? Que ele não era um doutor, não fez faculdade, ele disse que só fez até a 7ª série, né? Olhe para Deus. Se um homem corresse aqui hoje à noite com um telegrama ou uma ordem de pagamento para você de 100 milhões de dólares, você não se importaria se ele estivesse vestido de farrapos. Amém? É isso, né? Quer dizer, se o rapaz chegasse a entregar o cheque para você, né? 100 milhões de dólares. Não quer nem saber de que jeito que ele está vestido. O cheque é verdadeiro? Então, tá certo. Certíssimo, né? Então, não importa que ele estivesse em farrapos. Se ele fosse de cor, amarelo, quem fosse, é a mensagem que ele traz. Alguém disse outro dia, eu desci à sua reunião outra noite, você não é pregador que está realizando essa reunião aqui? Desculpa. A pessoa perguntou, né? Você não é o pregador que está realizando essa reunião aqui? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, você só tem um grupo comum de pessoas? Eu disse, sim, senhor. Esse é o tipo que ouve a Deus. Eu disse, está escrito no livro de Lucas que as pessoas comuns o ouviam e de bom grado. E isso não mudou. Aqueles que entesouram estão aqui na terra, buscam as coisas terrenas, mas aqueles que entesouram no céu, é ali que está o coração deles. Eles buscam de onde Jesus virá para levá-los até lá. Glórias a Deus. Muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Se Deus pronunciasse algo, você creia nisso, ou se Deus pronuncia melhor, né? Se Deus pronuncia algo, você creia nisso. O que quer que ele diga,
Você tem direito a isso. Ouça-os vindo de diferentes reuniões, testificando simplesmente, segure no que é dito a você. E lembre-se, como eu disse, nesta noite, me sinto muito pequeno para ficar aqui e falar sobre a Escritura. Eu sou apenas um bebê na palavra. Fui convertido na Igreja Batista e acabei de sair da Igreja Batista. Eu não pertenço a nenhuma igreja agora para reunir a família de Deus. Não representando nenhuma igreja, mas somente a única igreja, e essa é a única igreja verdadeira, o corpo de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Quando vejo... acho que é quando veio, né? Quando veio pela primeira vez para mim... Deixa eu ver a hora aqui. Meu Deus, eu já tenho que parar. Quando veio pela primeira vez aqui para mim, muitas diferentes das organizações, o povo batista nunca me expulsou. A única maneira de ser expulso de uma conferência batista é viver imoralmente, não sua doutrina. E é uma vida imoral, mas eles não creem em cura divina e dons. Eles disseram, não funciona, mas agora eles veem isso. Amém. Glória a Deus, né? Eu gostei disso aqui, quer dizer que, bom, não sei se eles também já não modificaram, né, seus estatutos também, mas pelo menos lá nesse tempo ele disse, a Igreja Batista não excluía um homem por causa de estar crendo em uma doutrina diferente. Só se ele viver imoralmente, ou vivesse, né? Não sei se ainda é assim. Mas nós chegamos aqui ao parágrafo 16. Agora nós vamos orar, porque já está passando a hora ali, né? Vai ficar tarde. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade, meu Deus. A gente vai indo, vai ficando empolgado, esquece até do relógio às vezes. Mas, Senhor Deus, damos graças ao Senhor por mais este culto. Pedimos a bênção em favor de todos os teus filhos e guarde a cada um debaixo da tua proteção e da tua misericórdia. No nome santo do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de clicar no gostei, não é? E também, se não são inscritos, inscrevam-se para que o YouTube possa empurrar para frente os nossos vídeos, né? Para salvar as almas. Só o nosso único objetivo é esse mesmo, né? E até o próximo culto, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.